E aí, pessoal, tudo bom? Pintou aqui uma dúvida e uma curiosidade num debate historiográfico e acaba caindo um pouco para a questão da linguística. Mas, em certo mesmo, o que foi comentado no grupo, em um dos grupos que a gente atua, era um mapa do período ainda do Reino Visigodo, período visigótico, se eu não me engano, do ano de 569. Acho que é por aí. Depois eu vou colocar o mapa aí. E, então, o que aponta nesse mapa? O reino visigodo como principal na Península Ibérica. Ainda existia, ainda havia o reino dos visigodos. A parte do sul estaria ocupada pelos romanos do Oriente, né? Que a historiografia mais contemporânea vai chamar depois de Império Bizantino, mas é um termo errado. E o mapa aponta que algumas regiões do norte seriam praticamente territórios independentes, que seria a parte das Astúrias, Cantábria e acho que regiões vascongadas, vamos dizer o País Basco, né? Então, assim, é um pouco nebuloso isso, porque dizem que havia ali uma resistência desses povos à dominação visigótica, né? E parece que talvez os visigodos não teriam se interessado muito por esse território, mas também isso dá aquela coisa do refúgio desses visigodos depois, porque sugere aquela questão do termo que é usado depois como reconquista, justamente para onde sai desses territórios aí da Cantábria e das Astúrias. Então, assim, é uma divergência historiográfica e também é uma reconstrução muito moderna do século XIX, século XX, de que a Astúria seria o epicentro ou o núcleo desse avanço cristão para constituir o Estado espanhol atual. Então, isso aí já é bem polêmico, principalmente quando os galegos vão debater esse tipo de assunto. Bom, então o que a gente tem realmente é o ano de 569 e um contexto uh, desse período é que o Império Romano do Ocidente já não existia mais, desde 476, mas uma outra parte que continua sendo considerada como Roma, que ficou com a sua capital em Constantinopla, seria o que nós vamos definir como o Império do Romano do Oriente. Então, isso aí ainda continua existindo, e o Império do Romano do Oriente durou bastante tempo. E essa parte aí do sul da península, chamada de Hispânia pelos romanos do Oriente, né? Realmente era uma área de dominação deles, mas depois os visigodos vão tomar, vão se apropriar disso aí tudo, pronto. Essa região do sul, ela também podemos incluir Cartago Nova, hoje a gente chamaria de Cartagena, e alguma coisa ali na parte da costa do Mediterrâneo, né? Bom, esse Império Romano não vai permanecer ali para sempre, os visigodos vão expandir seus limites territoriais, e a partir dos meados do século VII já não vai ser mais um incômodo para os visigodos a presença desses romanos do Oriente. E, portanto, o reino do Visigodo era a principal potência da Península Ibérica continental. Bom, o mapa aponta para 569, essa data, e em 585, para quem já entende um pouco da história, é a queda do reino dos suevos. Então, aquela parte ali dos suevos também vai ser assimilada pelos visigodos. Bom, para todos os efeitos, é bem provável que esses astures, esses cântabros, esses vascões não estavam submetidos plenamente ao controle dos visigodos, mas é bem provável que de repente poderiam prestar algum tipo de vassalagem, algum tipo de tributação, etc, etc, para não ficar enchendo o saco de nenhum nem de outro, né? E sempre funcionou assim na Idade Média, né? Bom, o que eu anotei o que eu percebi, e a gente sempre vai para os comentários, que é mais, a parte mais engraçada são os comentários, né, que fazem dessas fotografias, desses mapas, porque tem muito anacronismo e tem muito do nacionalismo embutido numa competição entre espanhóis e portugueses. E a gente fica aqui com pipoca assistindo tudo isso da arquibancada. Aí uma pessoa que provavelmente é português, eu acho que o comentário ali, o debate caiu muito para o lado dos portugueses. Eu vi alguns espanhóis também comentando, mas eu vou ficar aqui com o comentário dos portugueses. Um disse assim: vieram os árabes muito depois
e por isso a tal reconquista. Então aqui a gente já tem aqui algumas construções um pouco anacrônicas, então de formas um pouco estranhas de falar. Árabes, quem eram esses árabes e o que, que significa essa reconquista, né? Então eu vou logo partir para a reconquista que a gente aprende sempre na história. Bom, não foi tão assim reconquista, porque se os Omíadas, a palavra seria certa, né? Esse Império Omida chegou em 711 e o último reino de Granada só foi acabar em 492, então essa reconquista realmente foi muito devagar, né? Na verdade, não tem como se chamar todos esses reinos cristãos que vieram depois disso como, sei lá, herdeiros dos visigodos, então não tem como você associar que era uma reconquista dos visigodos. Por isso que a palavra reconquista não cai muito bem, né? Provavelmente poderia ser reconquista de um ponto de vista religioso, tendo em vista que a Península Ibérica, no período de dominação visigoda, era um território, digamos assim, católico, né? A Igreja Católica, claro, que passa por muitas evoluções e muitas alterações, mas era um período, uma região de influência católica, e ela perde para uma dominação supostamente islâmica, como os mapas costumam dizer, né? Mas o que a gente sabe muito bem é que os Omíadas e os outros impérios que vieram depois, os Almorávidas, os Almohadas, etc., de certa forma eles toleravam um pouco os cristãos, né? Então pagava-se um tributo e a pessoa continuava sendo cristão, daí que vem os ritmos moçárabes, etc, etc. Mas do ponto de vista de dominação de influência religiosa, sim, poderia ser uma reconquista, mas nunca de uma reconquista de poder visigodo, porque não faz sentido, visigodos já não existiam mais. Aí depois aparece outro comentário que a pessoa está afirmando, né, que os mouros, a Arábia ficava a mais de 5.000 quilômetros daqui, né? Daqui deve ser Portugal, né? De fato, a Península Arábica fica muito distante da Ibéria. Bom, ele está tentando fazer uma referência que é, a pessoa no comentário anterior chamou aquele pessoal que invadiu de mouros, né? E ele está querendo fazer uma afirmação de que mouros não eram da Península Arábica. É mais ou menos isso que ele está tentando explicar para a pessoa com quem ele está debatendo. E aí, de cara, a gente pode ficar aqui, que existe uma confusão desse termo mouro, que foi usado genericamente para designar os muçulmanos do norte da África e também esses muçulmanos que ficaram na Península Ibérica, né? Mas não necessariamente esses mouros é uma referência às pessoas que vieram da Arábia. Esse Império Omida, ele tinha comandantes, ele tinha uma administração que vinha de Damasco, mas ele recrutava gente pelo seu caminho, né? Então, à medida que o Império Omida ia se expandindo, ele ia assimilando, recrutando essas pessoas para as suas frentes. Então, a administração Omida que chega na Península Ibérica poderia ser comandada realmente por pessoas que vieram de Damasco, ou que vieram da Península Arábica, etc., vieram daquela região do Oriente Médio, mas também pode ser que as tropas, e a maioria, com certeza, eram pessoas do norte da África a serviço do Império Omida. Então, etnicamente, eram pessoas berberes e não necessariamente árabes. E aí é que outra pessoa vai e comenta: os mouros eram habitantes do Saara, mas quem dominavam eram os árabes. A Arábia Saudita só foi uma denominação que surge a partir de 1920. Aqui a gente tem um pequeno desvio. Ele está tentando relacionar os mouros a habitantes do Saara, ou seja, ele está colocando os mouros como todas as pessoas do norte da África. E, bom, o norte da África era fracionado em várias regiões, e pelos próprios Impérios do Oriente. Eles tinham ali determinadas regiões, chamadas de províncias, né, que eram controladas pelos exarcas, etc., mas não necessariamente é uma coisa única. Então, esse termo do Mouro provavelmente vem de Mauritânia, que era uma dessas províncias do Império do Romano do Oriente. E é por isso que a gente não pode identificar Mouro como árabe, mas pessoas originalmente que vieram da Mauritânia. Mas
A palavra Mauritânia, no período de dominação dos Omíadas, ela vai carregar um nome diferente. Então ela vai se chamar Maghreb. Mas provavelmente esse Mouro, algumas fontes dizem que viria de Mauros, então etc. De Mauros, de Mauritânia para Mouro. Então é uma denominação que faz referência ao território, à região, e não necessariamente a pessoa ser islâmica ou, ou berbere, né? Apesar que as pessoas que viviam ali, em geral, eram berberes submetidos a um poder. Então, esses berberes que viviam na Mauritânia eram chamados de mauros ou algo desse tipo, e depois os europeus vão fazer esse termo depreciativo para chamá-los de mouros. E, portanto, o domínio político e cultural era exercido por árabes, sim, porque era a dinastia Omida, mas ele também tinha representantes locais que eram recrutados, como a gente falou, né? A população majoritária incluía esses berberes que também atravessaram o Mediterrâneo para fazer parte dessas frentes de tropas ou de comandantes, etc. E depois vão vindo as pessoas para trabalhar lá, enfim, agricultores, artesãos, médicos, etc. Então, vem pessoas de todos os tipos de trabalho para essa nova região que eles estão assimilando. Sempre bom lembrar que a maioria da população era aquela população que já vivia ali, né? Então, não é uma invasão, vou usar essa palavra, não é uma ocupação de substituição povoacional. Então, assim, o problema todo é você carregar esses estereótipos, né, por um lado da história que você quer muito defender. E aí a gente vai bater sempre de frente com esse eurocentrismo, né? Então, os islâmicos nos invadiram, os islâmicos conquistaram, os mouros, né? Mas é muito difícil você encontrar uma literatura moderna, atual, e inclusive isso permeou e perpetuou no comentário das pessoas, né? Então, dificilmente as pessoas falam o controle omida, né? Então é por aí. Às vezes é necessário fazer algum tipo de ressignificação desses nomes para evitar ou os estereótipos ou então anacronismos de fato. Portanto, invasão moura a gente precisa substituir para domínio omida, né? Da mesma maneira que eu já fiz comentários em outras gravações que o termo Império Bizantino é totalmente errado, eles não se denominavam bizantinos, esse bizantino é uma coisa que foi cunhada por historiadores europeus para distinguir gregos orientais dos romanos supostamente verdadeiros. Então isso aí é uma construção mais moderna, acho que é do século XVII, se não me engano. Então essas pessoas que viviam ali baixo o controle do Império Romano do Oriente, eles se denominavam romanos mesmo, então Romaioi. Era mais fácil eles se autodenominarem assim, não? E nunca eles iam dizer que eram bizantinos. A versão tradicional, que a gente poderia ter agora com esses exemplos, né, uma versão bem eurocêntrica e bem problemática, é que em 711 os mouros invadiram a Península Ibérica pelo Estreito de Gibraltar, derrotando os visigodos na Batalha de Guadalete. Aí vamos ao primeiro ponto. Os mouros, já falamos, né? Já definimos quem eram os mouros, que é aquele termo de origem mauros, latina, referente à Mauritânia. Bom, ali no nordeste da África, e que depois essa palavra vai ser estendida de forma imprecisa para todos os muçulmanos ibéricos e magrebinos. Esse termo carrega resquícios coloniais e racializados. Portanto, se a gente tem uma frase que em 711 os mouros invadiram a Península Ibérica pelo Estreito de Gibraltar, derrotando os visigodos na Batalha de Guadalete, poderíamos dizer, trocar por, em 711, tropas formadas majoritariamente por berberes do norte da África e lideradas por oficiais da dinastia Omida, invadiram a Península Ibérica pelo Estreito de Gibraltar, derrotando os visigodos na Batalha de Guadalete. Então a gente está no 711 e alguns termos que poderíamos substituir. Por exemplo, nesse momento de 711, já era chamado aquele local de Estreito de Gibraltar? De onde veio esse nome Gibraltar? Então, Gibraltar ele faz referência a uma pessoa, um líder, um chefe militar, que foi a pessoa que conduziu essas tropas naquele rochedo ali, aquela ponta
que liga, que faz ali a parte mais próxima, onde é hoje a Espanha, do norte da África. Então, assim, a gente tem um general de origem berbere, a serviço do Império Omida, chamava Tariq ibn Ziyad, e aquele lugar onde as pessoas desembarcam ficou conhecido como a Montanha de Tariq. Né? Aquele rochedo onde hoje é Gibraltar, que hoje parece até que pertence à Inglaterra, ao Reino Unido, né? Então, ficou chamado como a Montanha de Tariq, mas isso é uma denominação que esses Omidas vão dando para lembrar do cara. Então, assim, é uma construção depois. Não é em 711 que já é chamado de a Montanha de Tariq. Isso aí é uma coisa que vem acontecendo ao longo da história, que eles vão criando para lembrar dos seus feitos. Então, não era de imediato que o lugar era chamado da Montanha de Tariq. Mas na pronúncia árabe daquela época era Jabal Tariq. Jabal Tariq significa Montanha de Tariq. Então, Jabal Tariq, com o tempo e com a modificação das pronúncias, vai virar Gibraltar. E aí, se você vai para o castelhano, então a pronúncia não vai ser igual a minha, né? E eu não vou falar Gibraltar como os galegos, e os espanhóis vão falar com a pronúncia deles, mas vem daí, vem de Jabal Tariq. Então a gente aqui muda um pouquinho. Em 711, tropas formadas majoritariamente por berberes do norte da África e lideradas por oficiais da dinastia Omida, atravessaram o estreito que separa o Maghreb da Península Ibérica, ou seja, o estreito de Jabal Tariq, derrotando os visigodos na Batalha de Guadalete. Bom, e provavelmente esse local de desembarque aí, onde é Gibraltar hoje, deveria ser chamado pelos locais com um nome diferente. Não deveria ser Jabal Tariq nem Gibraltar. Em 711, falava-se ali uma forma já modificada do latim. E o que se sabe é que os fenícios já chamavam aquele rochedo de Calpe. Mas isso é bem para trás, né? Isso é bem no passado, né? A gente tem aqui algumas fontes já do início da nossa era. Estrabão, no século I depois de Cristo, ele menciona na sua obra Geografia as colunas de Hércules. Então a gente tem ali, já tem aquela lenda das colunas de Hércules. Então uma coluna ficava no lado da Europa, outro lado da África, né? A passagem ali do Mediterrâneo para o Atlântico. Então ele já assina ali que Calpe ficava na Europa e Ábila ficava na África, para descrever esse estreito dessa rota comercial. Inclusive os romanos passaram por ali, mas antes disso os gregos passaram, os fenícios, etc. Né? Plínio o Velho, também naquele mesmo século I depois de Cristo, ele já usa um termo em latim, fretum gaditano. Ele colocou isso, foi em Naturalis Historia. Ele liga esse fato à cidade de Gades, né? Que é uma cidade que tinha ali, que foi fundada justamente pelos fenícios. Na época chamava-se Gadir, depois vira Gades. E em fontes tardo-romanas, eles mantêm um termo freto herculeu, que era aquele estreito, né? Enquanto que o rochedo mesmo, o rochedo continuou sendo chamado de calpe. Mas é isso, o latim ele nunca parou, ele continuou evoluindo, a não ser para alguns autores de livros que ainda não sabem escrever a palavra em português Galécia ou a palavra Bética. E para eles vai continuar sendo um ad eternum de Galaéquia ou Baética. Isso é muito classudo para alegrar as suas membresias. Mas vamos voltar lá para o Fretum Herculeum, e que provavelmente nesse latim do ano 711 já seria Freta Herculea, de Fretum Herculeum para Freta Herculea, e o Fretum Gaditanum vai ficar como Freta Gaditana. Então a gente pode dizer agora que em 711 tropas formadas majoritariamente por berberes do norte da África e lideradas por oficiais da dinastia Omida atravessaram o estreito que separa o Maghreb da Península Ibérica, ou seja, Freta Herculea ou Freta Gaditana, derrotando os visigodos na Batalha de Guadalete. Então a gente já eliminou aqui o termo Moro, substituímos por berberes do norte da África, não estamos falando daquele estreito de Gibraltar, a gente está em 711, a gente também não pode falar nem de Jabal Tariq, mas o que poderia ser falado na pronúncia das pessoas daquele latim, daquele momento, seria Freta Herculea ou Freta
gaditana. Problema resolvido? Talvez sim, talvez não, porque ainda fala de uma batalha, a Batalha de Guadalete. Mas as gentes daquele momento falavam Guadalete? Porque Guadalete é uma palavra que vem já da influência dos árabes, da língua árabe, sobre o latim falado na região. Então, como que as pessoas falavam Guadalete naquele momento? O que se sabe é que o nome do rio, esse rio Guadalete, hoje é Guadalete, na época chamava-se Laca. Então, provavelmente o nome anterior aos romanos, Laca, o rio de Laca. Então, provavelmente as populações chamavam Laca, desde os romanos até os visigodos. Os visigodos eram minoria, mas os árabes, para denominar curso de água, eles falavam Wadi Laca, Wadi, mas provavelmente, como foi o caso também de Jabal Tariq, não foi de imediato. Então, há uma mudança, há uma coisa que vai mudando com o tempo, não é isso? Até chegar ao padrão de um castelhano medieval. Então, provavelmente no século VIII seria o Adilaka, depois, com o tempo, com as contrações, que vai ser normal, a mudança das palavras de Wadilaka para Wadilaka. Então, perde o I, Wadilaka para Wadilaka, e depois Guadalaka, já no século X, uma adaptação árabe para aquela questão que a gente chama de moçárabe, de Guadalaka para Guadaleta, vai tendo uma suavização no século XI, no século XII provavelmente ficou como Guadalete. Então agora a gente pode dizer que em 711, tropas formadas majoritariamente por berberes do norte da África e lideradas por oficiais da dinastia Omida atravessaram o estreito que separa o Maghreb da Península Ibérica, ou seja, Freta Herculea ou Freta Guaditana, derrotando os visigodos na Batalha de Wadi Laca. Mas em 711 ninguém chamava aquele rio de Wadi Laca, esse é o problema. Então, como é que os visigodos, então os ibero-latinos da época falavam, provavelmente chamariam aquele local? A sugestão que eu vou dar para vocês é Flumen Laca, o rio Laca. Eu poderia até dizer que essa batalha teria sido no Propensidonian, ou Icampis Lacae, que seria locais próximos a Sidônia, ou no campus do Laca. Mas não ficou nenhum tipo de documentação dizendo isso, né? Então, tinha uma cidade ali chamada Sidônia, tal, etc. Perto ali onde chama-se Medina, né? Na Andaluzia. Mas é bem provável que os visigodos denominaram outros lugares como Flumen. Eles abraçaram o latim, né? Então, desde a chegada dos visigodos, recebendo já essa informação dos romanos, das populações hispano-romanas que viviam ali, no caso, ficou como Flumen Laca. Então, agora sim, a gente pode dizer que em 711, tropas formadas majoritariamente por berberes do norte da África, lideradas por oficiais da dinastia Omida, atravessaram o estreito que separa o Maghreb da Península Ibérica, ou seja, Freta Herculea ou Freta Guaditana, derrotando os visigodos na Batalha de Flumen Laca. Mas esses visigodos em 711 ainda falavam essas línguas dos seus ancestrais, ou seja, o gótico? São perguntas interessantes, porque esses visigodos, quando chegaram na Península Ibérica, no século V, eles já estavam profundamente romanizados culturalmente e linguisticamente. Então, a caminhada que eles fizeram lá daquela região próxima da Escandinávia até o Mar Negro, e depois ali se separam em dois grupos grandes, ostrogodos e visigodos, etc., blá, 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 né? Provavelmente eles já tinham deixado de muita coisa da sua língua para trás. Tanto é que eles, quando vão fazer um código jurídico de leis, o Liber Judiciorum, do século VII, então, se fosse, sei lá, no século III, seria Judiciorum, mas aí, nesse momento, o latim já não é o mesmo que o latim clássico. E eles adotam o latim como suas leis, o uso das suas leis, então não adotaram o gótico, nem mesmo na liturgia da igreja. Então, os documentos eclesiásticos e registros administrativos eram em latim, o que vai reforçando que isso já estava impregnado entre as suas elites. Então, o que sobra desse germânico ancestral deles seriam mais no contexto de simbólicos, de militares ou identitários, né? Então, muitos nomes também que eles trouxeram, que
mas a população realmente já estava muito bilíngue, utilizando cada vez mais o latim, e praticamente no final do reino, desse reino visigodo, acho que ninguém mais falava gótico. E se provavelmente eles falassem algum tipo de gótico, como é que eles iriam dizer em 711 tropas formadas majoritariamente por berberes do norte da África e lideradas por oficiais da dinastia Omida atravessaram o estreito que separa o Maghreb da Península Ibérica, ou seja, Freta Herculeia ou Freta Guaditana, derrotando os visigodos na Batalha de Flumen-Laca. Como é que eles iriam falar isso, hein? Intamayera Sibunhund, Ya Ainif, Erius Flumanagai, os Baridai Fran, Berberam, Tudes com Noráfricos, Ya Ufhaus Yandans, Heikian, Tudi Nassaus, Umayade, Galacum Tair, Fatadal, Stair Raiha, Tate Skaidan, Magrebia, Espanha, Auia Frentum, Herculum, Eittal, Fretum Gaditano, Yaganum Fans, Viscotans, em Slaitai, Flumen Laca. Talvez uma pessoa eclesiástica poderia dizer ano septentésimo udentim. Copiae ex berberis Africae, septentrionalis compositae, dutibus ex domo umaedarum praeposite, Freta Herculeia, sivi Gautiana transgressae sunti, ex Magrebo in Spaniam, ibi propem fluem quod tunc laca, dice Bartum, extinto Gothorum e Proelium superverunt. Talvez nesse latim vulgar, que um dia depois vai ser chamado de castelhano, mas ainda não nesse momento, as pessoas do seu dia a dia poderiam falar ano 701, cópias de berberes de África Norte, com chefes de caça umaiada, passarontes, el estreito que divide Magrebus et Hispaniam, id et Freta Herculeia ou Freta Guaditana, e vencedores agotos impugna propria Flumen Laca. Talvez as pessoas que viviam na Galécia falariam um pouco mais arcaico esse latim. Ano septinquentésimo uno, ex Africa septentrionali berberis, condutibus tomus umaiadae, transierunt fretum, quod divide Maghreb a Hispania, et Freta Herculeia seu Guaditana, et viscertum gotus propria Flumen Laca impugna. Por sim, essa invasão dos Omíadas marcou o fim do domínio cristão visigótico e o início de séculos de ocupação islâmica na região, que vai ser conhecida como Al-Andalus. Estes Omíadas estabeleceram um califado em Córdoba e promoveram avanços na ciência, na arquitetura, na agricultura, e, portanto, o território permaneceu dividido entre o que vamos chamar de islâmicos ou muçulmanos e os reinos cristãos ao norte, que iniciaram o seu processo de expansão territorial. Como será que as pessoas da Galécia realmente falavam? Não a parte eclesiástica, mas o povo, as gentes. E como que elas iriam, naquele 711, perceber todas aquelas mudanças? Afinal de contas, a palavra berbere talvez não seria conhecida, e talvez outras coisinhas que eu deixei para esse final. Então podemos imaginar de uma forma muito hipotética que as pessoas da Galécia falariam: ano 711, hordas de Maori do norte da África, com cabildos da linhagem de Almeida, passaram o Stretto de Calpia que parte a África e a Espanha e venceram os godos na Batalha do Rio Laca. Um abraço, pessoal. Até a próxima.